Nós vamos continuar com o nosso módulo 1, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, dos nossos estudos reflexivos das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus. Nós estamos hoje no nosso 5º encontro e nós vamos trabalhar o significado de amar a Deus de todo o nosso coração. Já trabalhamos o significado de amar a Deus de todo o entendimento no nosso encontro passado. Hoje vamos trabalhar de todo o coração e no próximo encontro de toda a nossa alma. O objetivo desse encontro é refletir sobre o significado de amar a Deus de todo o nosso coração, sentindo a sua presença amorosa em nossas vidas, sob a forma da previdência e da providência divinas. Essas duas energias, a previdência e a providência divinas, são fundamentais nós introduzirmos no significado dessas duas energias para que nós possamos sentir a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Como nós vimos no nosso encontro passado, é muito importante o entendimento para que, ao entender Deus nas nossas vidas, nós abramos campo em nossos corações para senti-lo. E o sentimento vai ser via previdência e providência divinas. Inicialmente, vamos para a nossa reflexão inicial, sentindo a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir Deus dentro de si. Como você o sente? Qual o seu nível de sentimento da presença de Deus em sua vida? Em algum momento você tem dúvidas das energias da previdência e providência divinas, manifestadas pela solicitude de Deus por você? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. E agora vamos voltando ao estado de vigília,
trazendo fixado na mente, no coração, as respostas aos questionamentos que fizemos. Se desejarmos, podemos anotar no caderno as nossas a experiência que acabamos de ter. Então, nós estamos estudando ao longo desses primeiros encontros a orientação de Jesus a respeito do maior mandamento do cristão, que é amar a Deus de todo coração, de toda alma e de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos nos ater a amar a Deus de todo o coração, que é a dimensão do sentir, conquistada pelos exercícios para sentir na própria intimidade a veracidade do que se sabe pelo raciocínio e reflexão, de modo a sentirmos no coração a solicitude amorosa de Deus em nossas vidas, manifestada pela previdência e providência divinas. No nosso encontro passado, basicamente, nós trabalhamos com o raciocínio e a reflexão, para entendermos verdadeiramente o significado de Deus em nossas vidas, para realmente adquirirmos a fé convicta, de modo a não entrar num processo que Kardec chama de fé inabalável, aquela fé convicta, fruto do raciocínio e da reflexão. Mas o raciocínio e a reflexão não bastam por si mesmos, porque ficamos apenas no nível do entendimento. É necessário trazer para o nível do sentir, a partir da reflexão, para que o amor possa acontecer de todo o coração. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos fazer o trabalho de como sentir Deus, não apenas raciocinar e refletir sobre a sua existência, mas sentir Deus em nossas vidas. Vamos começar a nossa reflexão por Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Jesus diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre injustos e injustos. De que Jesus está falando aqui nesses versículos, pessoal? A previdência e a providência divina para todos, sem distinção, com justiça e igualdade. Então, a lei de justiça e a lei de igualdade, essas duas leis estão envolvidas. Agora, é para todos, sem distinção. A previdência não é só para os bons, como muita gente coloca. A providência, Deus vai mandar graças para aqueles que são bons e desgraças para os que são maus. Fica muito claro nesse versículo que a previdência e a providência divina é igual para todos, sem distinção. Para aqueles que já exercitam o amor a Deus e para aqueles que ainda não exercitam. Porque se fosse diferente, seria o quê? Ele seria um Deus parcial e não um Deus equânime. Nós estamos, no nosso encontro passado, nós fizemos todo um raciocínio, uma reflexão sobre a inteligência divina e tudo presidido pela inteligência divina. E nessa inteligência há uma equanimidade. Todo o universo recebe as mesmas energias do Criador. Isso constitui a previdência e a providência divinas. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 30, Jesus é mais poético. Ele vem dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer
ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? De que Jesus está falando aqui nesse versículo, gente? A mesma coisa que o anterior, né? Os anteriores estudados agora há pouco. A previdência e a providência divinas. Mostrando que se Deus cuida dos pássaros que estão nos céus, dos lírios que estão nos campos, nós, seres humanos que já estamos numa outra escala evolutiva, não vamos ser cuidados pelo Pai da mesma forma que Ele cuida dos lírios do campo, que Ele cuida das aves do céu? Em outras palavras, é isso que Jesus está falando. Então, se Deus cuida de todos, não cuidará de nós? E o que faz com que nós nos sintamos descuidados? Muitas vezes nós nos sentimos abandonados. O que faz? Exatamente a falta de fé, né? Por isso que Jesus termina esses versículos falando, né, questionando homens de pequena fé. Então, aquilo que nós já vimos nos nossos encontros passados, o desenvolvimento da fé, da convicção, da confiança é fundamental para que nós sintamos a previdência e a providência divina. Não será possível conexão com a previdência nem com a providência se nós não estivermos dispostos a exercitar a fé. E não a fé qualquer, a fé convicta, fruto do raciocínio e da reflexão, da forma como nós trabalhamos no nosso encontro passado. Em Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11, ele diz: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? E aí, o que ele está falando aqui? Mesma coisa, né? Previdência e providência divinas, a solicitude do Criador para todas as suas criaturas. Se nós, criaturas imperfeitas, somos solícitos aos nossos filhos, o Pai Celestial, o Criador de tudo, é muito mais solícito do que nós. Novamente vamos para a nossa reflexão. Vamos fechar os olhos novamente. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir Jesus, convidando poeticamente
a olharmos os lírios do campo, os pássaros no céu, para sentirmos a previdência e a providência divinas, velando por tudo e todos. Como você sente esse convite? Como você sente Deus dentro de si? Busque a conexão profunda com o sentimento que Jesus realiza, que Ele faz nesses versículos. Busquemos sentir esse sentimento doce que é resultado de sentir a previdência e a providência divinas em nossas vidas. É um sentimento que gera completude, como se nós estivéssemos simbolicamente no colo de Deus, aconchegados, protegidos, amparados, pertencendo ao universo. Você consegue sentir algo assim? Busque a conexão com o sentimento de pertencimento. Você pertence ao universo. Você é filho, filha de Deus, presente do universo. Quando Deus lhe criou um presente para o universo. Busque sentir a sua solicitude em sua vida. Lentamente vamos abrindo os olhos, buscar novamente, trazer na nossa mente, no nosso coração, as respostas. As reflexões que estamos fazendo. Na questão 650 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Uma pergunta muito clara. Se nós trazemos de forma inata em nós a adoração a Deus, ou ele é fruto de um ensinamento que nós aprendemos em algum momento da nossa vida e a partir desse momento passamos
a adorá-lo. Sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então esse sentimento de adoração, ele é inato na criatura. Para que possamos sentir essa adoração, esse vínculo com o Criador, a condição é essa. A condição é de nós termos plena consciência da nossa fragilidade. Quando, de forma orgulhosa, o espírito se coloca como autossuficiente, praticamente onipotente, ele se desconecta do Criador. E aí não vai sentir essa adoração que é exatamente essa comunhão com o Criador. Então, quando nós temos consciência da nossa fraqueza ou da nossa fragilidade, nós nos curvamos diante do poder divino. Se, ao contrário, nos sentirmos que somos fortes e autossuficientes, nós desconectamos. Nós estamos dizendo força no sentido da arrogância, não da força interior que nós devemos buscar. A força interior surge a partir do momento que a pessoa se sente frágil e busca se fortalecer. É o que Paulo de Tarso ensina quando ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso, força interior, porque a criatura tem um compromisso de se fortalecer cada vez mais, trabalhando em si mesmo essa força. Agora, sem o poder divino, nos fortalecendo nesse próprio fortalecimento, nós não somos nada. Então, quando nós entramos na arrogância, numa pseudo-força, e não reconhecemos o nosso sentimento de fragilidade, nós nos desconectamos. Quando reconhecemos que existe uma fragilidade, mas ao mesmo tempo somos convidados a nos fortalecer, aí o processo realmente acontece. Na questão 651, Kardec pergunta: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. O ateísmo é uma minoria na humanidade. E essa minoria, ela cada vez mais, por exemplo, povos inteiros de ateus não existem. Tentou-se nos países comunistas criar-se o ateísmo por decreto. O que aconteceu nesses países? As religiões, de um modo geral, se fortaleceram com a obrigação de ser ateu por decreto governamental. Todos os países comunistas que tiveram esse tipo de manifestação de ateísmo governamental por lei, passou por um processo. Num primeiro momento, tudo que era ligado a Deus e à religião foi perseguido. Mas com o passar do tempo, a própria força da crença imperou. Imperou e permanece todos os países com as suas religiões e com sua visão de Deus, sem possibilidade de haver um povo inteiro de ateus. O que existem são pessoas que, por orgulho e presunção, como nós vimos no nosso encontro passado, acaba desenvolvendo o ateísmo. Mas essa visão de Deus e a certeza inata de Deus
é uma realidade. Só quando nós pervertemos isso que entramos no ateísmo. Porque nós trazemos no nosso âmago, íncito em nós, a certeza que Deus existe porque nós somos criaturas dele. Já isso está dentro de nós, na nossa própria essência. Se trazemos em nós mesmos o sentimento inato da existência de Deus, de que forma se manifesta em nossas vidas a previdência e providência divinas? Sabemos que Deus existe, mas a previdência e a providência divina são manifestações do Criador. De que forma nós sentimos essas duas energias? Através das próprias leis divinas, exatamente isso. A providência divina se manifesta a partir das próprias leis divinas, presentes em nossa consciência, que nos orientam o que devemos ou não fazer nas várias ações ao longo de nossa vida, nos guiando em direção à felicidade, conforme exarado nas questões 614 e 621 de O Livro dos Espíritos. Então vejamos o que dizem essas duas questões. São duas questões fundamentais para nós entendermos a questão da previdência e também da providência. Vejamos a questão 614. Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então vejamos a inteligência divina se manifestando, e essa questão aqui aborda exatamente isso. Então a lei divina é a única verdadeira para a nossa felicidade. Vamos lembrar o que nós vimos na questão 115, que é a missão do espírito imortal. A missão do espírito imortal, que é criado simples e ignorante, é de conhecer a verdade para se aproximar de Deus. Nesse conhecimento, ele adquire a pura e eterna felicidade. Então, se nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, a condição para a felicidade, qual vai ser? Amar, respeitar e praticar as leis divinas. Todas as vezes que nós nos afastamos do amor, do respeito e da prática das leis divinas, o resultado é infelicidade. Por quê? Porque é ela que nos indica o que devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Ele é o roteiro seguro que nós trazemos para realizar as ações que vão nos remeter, nos encaminhar à verdadeira felicidade. Olha como é a previdência de Deus. Ele cria as leis que organiza todo o universo, e essas leis existem para que nós sejamos felizes, nos dando todo o roteiro a seguir. Existe algo mais previdente do que isso? E agora vamos na 621, que a maioria sabe de cor. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Além de essas leis serem para nos encaminhar à felicidade, nos norteando o caminho do que nós devemos fazer ou que nós devemos deixar de fazer, ela está íncita em nós. Olha como é interessante.
ela está íncita na nossa própria consciência. Por isso que se diz que a consciência nunca se engana. E aí o que acontece quando a consciência às vezes até grita para nós que nós não devemos fazer determinadas coisas? Nós viramos as costas para a previdência divina, anestesiamos a consciência de várias formas e fazemos aquilo que não devemos fazer. E aí ficamos infelizes. E quando ficamos infelizes, o que nós fazemos? Xingamos Deus e o mundo porque estamos infelizes. Felizmente, Deus não se afeta com as nossas mazelas, né? Porque se Ele se afetasse, as coisas ficariam muito caóticas. Agora, nós afetamos a nós mesmos e criamos a infelicidade que não é prevista na nossa vida. Fica muito claro aqui por essas duas questões que a infelicidade é um movimento de desconexão das próprias leis divinas. Então Deus fez tudo com muita previdência, nos trazendo na nossa consciência o caminho a seguir. Quando nós enveredamos por caminhos equivocados, é por nossa conta e risco. E aí os sofrimentos que virão, baseado numa outra lei divina, qual é? A lei de causa e efeito. Quando nós nos afastamos das leis, principalmente da lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, da lei de causa e efeito tem como nós nos afastarmos? Por que que não tem? Por que que a lei de causa e efeito é a lei mais previdente do Criador? Porque nós podemos tentar infringir todas as outras. Essa nem dá para tentar infringir. Por quê? Tem uma razão. Porque a lei que Deus criou para nos proteger de nós mesmos. Porque todas as vezes que nós estamos em comunhão com as leis divinas, o resultado vai ser felicidade. Não foi para isso que nós fomos criados? É a missão do Espírito Imortal. Nós vimos lá no nosso segundo encontro. Foi isso, para isso que nós fomos criados. Quando nós nos tentamos afastar das leis divinas, o que vai acontecer? Nós entramos num estado de infelicidade. Essa infelicidade será permanente? Não. Por causa de quê? Da lei de causa e efeito. Por causa da lei de causa e efeito, chega um momento que nós cansamos de ser infelizes, cansamos de sofrer. Então é uma lei criada pelo Criador de uma forma previdente para impedir que nós permaneçamos eternamente na infelicidade. Cedo ou tarde nós vamos cansar dos efeitos de termos tentado burlar a lei. A infelicidade é o efeito de tentar burlar a lei, principalmente a lei de amor. E aí temos a infelicidade. Quando ela vem, cedo ou tarde a gente cansa dela. Vemos aí a previdência divina funcionando de uma forma muito significativa, muito intensa. Nós pensamos muitas vezes que a lei de causa e efeito que nos traz infelicidade. Ao contrário, ela é uma lei para nos proteger da eterna infelicidade. Porque ela é, todas as vezes que nós nos afastamos, tentamos nos afastar das leis, ela será a lei que nos traz de volta sempre, porque vamos cansar de sofrer cedo ou tarde. Porque a nossa destinação é a pura e eterna felicidade. Então nisso Deus é tão previdente, que já colocou na nossa consciência todo o caminho a ser trilhado. Vai depender de nós chegar mais cedo ou mais tarde na felicidade, mas todos chegaremos. Porque se Deus não tivesse tido essa previdência
poderia que algum de nós ficar lá na infelicidade, por rebeldia, por orgulho, né? Mas ficaríamos. Mas por causa que quanto mais nós distanciamos, mais infelizes ficaremos. E ninguém gosta de ser infeliz, nem de sofrer, né? Alguém gosta? Levanta a mão. Né? Ninguém gosta. E como ninguém gosta, cedo ou tarde a gente vai cansar desse caminho e seguir na direção do bem. Quem está numa situação pior? Quem está sofrendo ou quem está fazendo sofrer? Quem está sofrendo já está voltando para onde não deveria ter se afastado. Quem está fazendo sofrer está, na verdade, criando o seu futuro de sofrimento. Então o que está sofrendo, que não precisaria, está voltando para onde não precisaria ter se afastado. Né? Mas a lei de causa e efeito nos remete de volta. Agora vejamos uma pergunta. Quais são as duas virtudes que nos garantem estar em sintonia com a previdência divina? Com base nesse raciocínio e nessa reflexão que nós acabamos de fazer, quais são as duas virtudes que nos garantem realmente estar em sintonia com a previdência, que seria com as leis divinas presentes na nossa consciência? Se as leis divinas naturais, elas estão presentes na nossa consciência e elas têm um compromisso de nos levar à felicidade pela bom uso do livre-arbítrio, fazendo aquilo que deve ser feito, não aquilo que a gente gostaria, mas que não deve ser feito, que virtude nós somos convidados a desenvolver? As duas virtudes são essas duas aqui, ó. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, ele fala das duas virtudes, obediência e resignação. Por que obediência e resignação? Vejamos. Obediência, porque a obediência às leis divinas presentes na nossa consciência, que nos direciona para onde devemos ir. Resignação surge, ela entra onde? Na aceitação das experiências de desafio, que são as provações que nós devemos fazer, para passar. Que normalmente, devido à rebeldia, e aí entra a rebeldia e o orgulho, que nos afasta das leis divinas, e a mansidão e a humildade, que nos ajuda a conectar com elas. Então vejamos o que Lázaro diz sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então vejamos o que o Lázaro coloca aqui, é muito significativo. Então a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Por que a doutrina de Jesus ensina essas duas virtudes? O que Jesus veio fazer na terra, gente? Nos ensinar aquilo que deve ser feito. E o que deve ser feito? Cumprimento das leis divinas presentes na nossa consciência. Ele falou de outra forma aquilo que Kardec, ele falou de forma alegórica aquilo que Kardec vem nas obras básicas, com a ajuda dos espíritos superiores, falou de uma forma bem direta, como nós acabamos de ver. Mas a doutrina de Jesus inteira, e a doutrina espírita vem para reviver a doutrina de Jesus, ela vem nos orientar à prática das leis divinas. Se ela vem nos orientar à prática das leis divinas, em tudo que Jesus falou estava imanente essas duas virtudes, obediência e resignação. Aí Lázaro diz que erradamente os homens confundem essas duas virtudes com a negação do sentimento e da vontade. Por que a gente confunde?
Por que há essa confusão entre obediência e resignação com falta de vontade, a negação do sentimento e da vontade? As pessoas dizem até assim: ah, mas você tem sangue de barata para viver desse jeito? Você tem isso, você é aquilo? Por causa do orgulho, exatamente. O orgulho confunde pseudo-virtude com virtude e desdenha a virtude. Porque o orgulhoso, qual que é o movimento dele? De afastamento das leis divinas. Então ele se afasta da obediência e da resignação. E tudo que é de obediência e resignação é como se fosse para ele uma humilhação. Para aquele que reconhece as leis divinas e se curva a elas, como nós vimos agora há pouco, o que ele faz? Ele humilda o seu orgulho. Ele amansa a sua rebeldia. Faz exercícios, né? Porque no nosso nível evolutivo é necessário fazer exercícios de humildar ou humildecer o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia. Quando nós fazemos isso, aí o que vai acontecer? Nós vamos obedecer às vozes alerta presentes na nossa consciência. Nós não vamos ficar desobedecendo às vozes alerta porque nós queremos ser felizes. E só existe um único caminho para ser feliz: a obediência às leis divinas presentes na nossa consciência. Então nós nos resignamos às provações e obedecemos às vozes alerta da nossa consciência. Isso só é possível humildecendo o orgulho, amansando a rebeldia. Fora disso, nós vamos entrar nessa ilusão que estamos negando a vontade, que nós não estamos realmente sendo, entre aspas, espíritos fortes. Na verdade, é na obediência e na resignação que existe a verdadeira fortaleza do espírito. Porque ele se fortalece de dentro para fora, cada vez mais forte em si mesmo, e não pseudo-forte de fora, que na verdade tem a ver com arrogância e não com força real. Continuemos aqui o texto de Lázaro. Ele diz: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. É o que nós acabamos de comentar. Então vejamos, a obediência é o consentimento da razão. Se na consciência temos as vozes alerta que nos convida a seguir determinado caminho, só agindo irracionalmente para nós não obedecermos. Faz sentido? Quando nós agimos de uma forma irracional, rebelde, irracional, nós não obedecemos. Quando agimos de uma forma racional, é o melhor para mim, por que eu não vou obedecer? Aí eu obedeço às vozes alerta e me encaminho em direção à felicidade. A resignação é o consentimento do coração. Por quê? Só não basta a razão, é preciso a emoção também participar do processo. Quando nós sentimos que qualquer provação, que é uma experiência, desafio, muitas vezes desagradável, que muitas vezes nós não queremos passar, a resignação é aquela virtude que faz com que nós sintamos que aquilo é o melhor para nós. Mesmo que nós queiramos uma outra coisa. Pelo nível de maturidade nossa, muitas vezes nós queremos que a vida só seja a partir de experiências agradáveis. Mas como que é possível, no nosso nível evolutivo, num planeta de expiações e provas,
viver apenas experiências agradáveis. Não é possível. Então a resignação é aquela virtude que faz com que você sinta que aquilo é para o seu bem. Em conjunto com a obediência, que é o consentimento da razão, em que você passa a perceber que aquele caminho é o melhor. E a própria consciência vai dar a destinação para onde se deve ir. Quando nós, em vez de fazer isso, nos revoltamos, aí o que vai acontecer? Como o benfeitor diz, a obediência e a resignação carregam o fardo das provações. E o que Jesus diz sobre o fardo? O fardo é leve, o jugo é suave. Então, com obediência e resignação, tudo não se torna leve. A maior provação se torna leve, porque é um processo em que a pessoa carrega esse fardo com leveza e suavidade por causa da obediência e da razão, da obediência e da resignação. Quando ela entra numa revolta, o que vai acontecer? Ela cai no sofrimento que não deveria acontecer na provação, nem na expiação, porque a expiação ela é dolorosa, o sofrimento é opcional. O sofrimento vem quando a pessoa se revolta contra a dor, aí ela cria o sofrimento. Então o pusilânime não pode ser resignado, da mesma forma o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Então há esses sentimentos, rebeldia, orgulho, egoísmo, nos afastam das leis divinas presentes na nossa consciência. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Mudou muita coisa depois disso, gente? Parece que Lázaro está descrevendo o século XXI, não está? Olha aqui, ó. Desfalecimento da corrupção, triunfos, a humanidade deprimida. A própria OMS declara que a população até o ano 2020, 30% da humanidade vai estar em depressão. É mais intenso hoje a depressão do que na época que Jesus veio trazer tudo isso. Então, mais do que nunca, nós necessitamos, de trabalhar essas virtudes que Jesus veio nos orientar para realizar. Agora nós vamos ver um texto fantástico, um texto muito coerente, muito profundo, do livro A Gênese de Kardec, que fala sobre a providência divina. Porque até agora nós trabalhamos a previdência. Uma e outra, elas quase que se fundem, mas a previdência são as leis divinas da nossa consciência. Isso é previdência, que nós somos convidados a trabalhar com obediência e resignação em todas as situações da nossa vida para que sejamos cada vez mais felizes. A providência é a solicitude de Deus nos fortalecendo para que nós possamos seguir as leis divinas presentes na consciência. A previdência é pelas leis que já estão íncitas em nós. Como que a providência se manifesta, vejamos aqui a Gênese capítulo 2, itens 20 a 22, 24 a 27 e 30 que nós vamos estudar. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Então Deus está em tudo, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então a tudo preside as coisas mais mínimas. Agora, como que isso acontece no nosso dia a dia? Vejamos. Como pode Deus tão grande
tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? É uma pergunta que às vezes a gente não faz, mas lá no fundo existe essa dúvida. Como que Deus é essa energia providente para tudo, que providencia tudo o que existe no universo? Então, a Kardec faz essa pergunta e ele começa a responder. Depois vem um espírito que complementa com uma reflexão muito interessante. Vejamos. Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Que esse funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério a intervenção incessante da providência. Então, para aqueles que admitem minimamente a ideia de Deus, seria simplesmente um funcionamento mecânico do universo, que seria a chamada providência. Será que é isso mesmo? Vejamos. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito e limitado. Imaginando-o circunscrito, figuram-no quais eles são, a imagem e semelhança deles. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro do espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. É o que nós vimos no nosso primeiro encontro, aquela inversão de valores do Deus antropomórfico. Não é o homem a semelhança de Deus. Deus passou a ser semelhança dos homens. Então, se o homem é circunscrito, Deus seria circunscrito. Então, pinta-se Deus como aquele velhinho, lá no céu, sentado num trono, olhando para as pessoas, só aqui na Terra, né? Porque o resto do universo fica sem Deus. Então, é uma visão muito infantil, mas muita gente ainda tem essa visão infantil. E aqueles que têm um pouquinho mais de inteligência, mas que se revoltam com essa visão infantil e não buscam a visão que nós trabalhamos no nosso encontro passado, acabam entrando no ateísmo secundário a esse processo de acreditar que Deus é esse velhinho. Ele realmente não é, nunca foi. Então, essa visão de Deus circunscrita não se coaduna com a providência divina. Vejamos a continuidade do raciocínio de Kardec. Para a maioria, é ele um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas suas faculdades e percepções, não compreende que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Então, essa visão de Deus antropomórfica não se coaduna verdadeiramente com a providência. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Então aqui Kardec vai começar a fazer um raciocínio para substituir aquela visão circunscrita de Deus a uma visão mais profunda. Mas ainda para nós é uma visão um pouco material, mas dá para a gente entender melhor do que a visão do Deus antropomórfico centrado lá no trono. Então vejamos o raciocínio de Kardec. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos.
Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Então ele está fazendo a comparação de Deus como se fosse um fluido inteligente que permeia tudo no universo. Então esse fluido inteligente, ele terá todas as faculdades perceptivas e sensitivas, além de ser dotado de inteligência. É claro que ainda é uma forma reduzida, o próprio Kardec coloca isso. É uma forma reduzida de se enxergar Deus, mas muito mais inteligente, muito mais digna do que o Deus antropomórfico. Por quê? Para nós ainda falta instrumento para entender Deus na sua inteireza. Só o Espírito puro consegue entender Deus na sua inteireza. Nós, que estamos em evolução, podemos fazer algumas reflexões e aí chegar a conclusões, como Kardec está fazendo aqui. Para facilitarmos a compreensão, a nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Então imaginemos isso, um fluido que é infinito, que todo o universo está mergulhado nesse fluido. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Então, esse fluido, tudo que existe mergulhado nesse fluido, tudo está sendo coordenado por esse fluido inteligente. Então, disse que Deus é uma energia. Os benfeitores espirituais, modernamente, têm chamado Deus de a grande luz. Joana de Ângela, ela diz nas obras dela, quase sempre ela se refere a Deus como uma grande luz. Então, essa luz que todo o universo está imerso nela. E é uma luz inteligente, é uma luz que sente, que ama. Então é a grande luz amorosa que organiza todo o universo. Quando nós entendemos assim, nós vamos entender a solicitude, a previdência e a providência divina. A previdência porque ele já trouxe na nossa consciência, trazemos íncito em nós a certeza a intuição da existência dele. A certeza vai ser desenvolvida por nós. E ao mesmo tempo a sua providência velando por tudo, oferecendo todos os recursos para todas as suas criaturas. Como ensina Jesus naquele texto do Evangelho, para os pássaros que estão nos céus, para os lírios do campo, para toda a criação. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado desse fluido. Achamo-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo.
Então, quando Jesus ensina que o reino de Deus está dentro de nós, é porque Deus está verdadeiramente em nós e que nós estamos nele o tempo inteiro. Então não dá para esconder nada de Deus. E para orar não precisa falar em voz alta, gritando, colocando alto-falante para orar, para Deus ouvir, como muita gente faz, achando que se gritar Deus vai ouvir, se falar baixo Deus não ouve. Porque se ele for um velhinho lá no meio ele deve ser surdo mesmo, que aí precisa de gritar para ele conseguir ouvir. Mas o Deus real não é esse velhinho, é essa energia. Então o pensamento, o sussurro, tudo repercute nessa inteligência, nessa grande luz. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. Deus, quando Jesus fala Pai Nosso que está nos céus, não quer dizer que Deus está no céu, porque hoje a noção de céu da época de Jesus e a de hoje, o céu é azul, é uma abóboda azul que tem as estrelas pregadas, como se entendia à época. O céu nem azul ele é escuro porque é o espaço infinito. O azul é do ozônio que cobre a terra. E quando Jesus fala ele no Pai Nosso, ele fala nos céus, ele não fala no céu. Por que ele usa o plural? Porque é uma energia que é imanente a tudo. Então Deus não está lá no alto da imensidade como se acredita ainda hoje. As nossas preces para que Ele as ouça não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se ela a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Então aqui Kardec faz essa observação. Não devemos ver isso no sentido absoluto, esse fluido que ele fala, porque é o fruto do pensamento do século XIX. Quando Joana vem e fala sobre a grande luz, hoje, o que nós podemos entender como essa grande luz? Não é um fluido, não é o fluido cósmico universal, porque poderíamos confundir Deus com o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é criação divina, da mesma forma como o espírito e a matéria. Mas o que é a grande luz? Então é uma energia imanente a tudo, uma energia que permeia todo o universo. Todo o universo está imerso nessa grande luz. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres e, conseguintemente, do modo por que lhes chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramo-lo de certa instrução que a tal respeito deu um espírito. Aqui Kardec vai entrar no raciocínio que um espírito faz, comparando Deus no universo com o espírito no corpo. Vejamos aqui. Também não deve ser visto de forma absoluta, mas de uma forma analógica. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui é uma simples questão de analogia e não de identidade. O espírito não está falando que o espírito é Deus, ele está falando a comparação.
Imaginemos o corpo como sendo o universo inteiro e o espírito, Deus, no corpo, presidindo o todo. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente, o espírito as sente, todas, distingue, analisa, assina a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Então nós temos o fluido perispirítico, o corpo e o espírito. Se, por exemplo, eu estiver caminhando e pisar num pequenino grão, eu já vou sentir pelo fluido perispirítico e pelas sensações dos nervos na pele da sola do meu pé, que eu pisei em alguma coisa que produziu um impulso ali na pontinha do dedo do pé, por exemplo. Se ao mesmo tempo eu tocar em alguma coisa, eu também vou sentir. Então, essa ideia do espírito presidindo ao corpo é uma ideia que dá para a gente entender como que Deus ele é solícito para tudo, porque tudo repercute, claro, enquanto que o espírito é limitado, Deus é o absoluto, então é muito mais significativo e muito mais profundo. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Porque se o espírito ele tem a restrição natural do espírito, para o Criador não há restrição alguma. Para o Criador, como ele é o absoluto, tudo que existe no universo repercute na grande luz, nessa grande energia que chamamos Deus. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Kahneman, Sociedade de Paris, 1867. Então, pelo texto do Kahneman, dá para entender a questão da lei de solidariedade. Tudo é solidário no universo, porque tudo está imerso na grande energia, na grande luz que é Deus, e tudo trabalha em função do crescimento de todos os seres da criação. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pelo do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamos-los, entretanto ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz.
Será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Então essa pergunta, essa análise que Kardec faz aqui, também é interessante. Existe o fenômeno magnético, existe o fluido elétrico, uma série de fluidos da natureza. Nós conseguimos entender parte disso, mas a essência nós não entendemos. Agora, nós sabemos pelos efeitos, nós estamos usando aqui eletricidade, do ar-condicionado, da luz elétrica, uma série de recursos que nós utilizamos, por exemplo, da eletricidade. Mas alguém sabe como que a eletricidade realmente, no nível mais profundo, funciona? O fluido elétrico? Existem os elétrons que ficam agitados, isso a física já explica, uma série de fenômenos que são as leis físicas que regem o universo, mas a essência e o âmago do funcionamento do fluido elétrico não se sabe. Significa que ele não existe, se nós percebemos pelos efeitos? Então, quando Kardec faz essa comparação, se nós não entendemos a fundo o princípio divino, é porque faltam elementos que só o Espírito puro tem. Quando chegarmos lá, nós vamos entender. Por enquanto, fiquemos com os efeitos, como ele diz. Compreendemos o efeito, já é muito. E o efeito é tão inteligente, que seria muito pouco inteligente negar o efeito, porque nós não entendemos a essência. Né? Porque sem o princípio divino, nós fizemos a reflexão no nosso encontro passado, não é possível Deus, universo sem Deus. Era semelhante, nós fizemos aquela comparação, semelhante a um dicionário, que a gente pegasse uma bomba, explodisse o dicionário, e aí saísse um monte de poesias, de textos literários daquela explosão a partir de um fenômeno puramente material. Tudo que existe no universo, diz a nossa ciência, surgiu de uma grande explosão, chamada Big Bang, em que a matéria original explodiu e aí deu tudo que existe, inclusive nós, seres humanos. Como que pode algo inteligente surgir de uma matéria que explodiu? Era mais fácil sair uma poesia de um dicionário explodido do que a inteligência que existe no universo ter surgido simplesmente de uma explosão original. Que o universo está em expansão, isso se sabe, mas ele está em expansão e contração, porque tudo no universo, dizem os benfeitores, está em expansão e contração o tempo todo, fazendo esse movimento, como tudo no nosso corpo também, o coração bate e ele se contrai e se expande, se contrai e expande. Todo o universo, ele funciona assim, porque existe um princípio natural criado por Deus para fazer com que o universo funcione assim. E aí a ciência terrestre, que ainda é muito míope, pega um efeito e transforma esse efeito numa causa de tudo, né? Por causa da ignorância que ainda nos caracteriza. Deus existe, disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Donde se segue que devemos confiar nele. É o essencial. Quanto mais, esperemos que nos tenhamos tornados dignos de o compreender. Então esse é o caminho. Quanto mais nós estivermos buscando a sintonia com as leis divinas naturais que já estão íncitas em nossa consciência, mais nós compreenderemos o Criador. Até chegar na pureza espiritual, em que nós vamos ser unos com Deus, como Jesus ensina. Eu e o Pai somos um. Que foi entendido como se ele fosse Deus. Na verdade, é uno enquanto pensamento. Então, Jesus, que é um espírito puro, se torna uno. Todos nós também, por nossa vez, estaremos nos tornando unos com Deus. Aí entenderemos totalmente
como essa energia que nós chamamos Deus. Importante de tudo isso que nós vimos hoje é a questão da previdência e da providência divina e das virtudes necessárias para desenvolvermos essa sintonia com a previdência, que são as leis divinas íncitas na nossa consciência, e a providência, que é a solicitude de Deus com todas as suas criaturas, que nós poderíamos resumir naquela célebre frase de Paulo de Tarso: tudo posso naquele que me fortalece. Deus é previdente e providente, nos oferece todos os recursos para que nós nos fortaleçamos por nós mesmos, e ao mesmo tempo Ele oferece todas as forças que nos faltam para esse fortalecimento. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, o que ele está ensinando? Ele está ensinando que quando nós estamos em sintonia com as leis divinas presentes na nossa consciência, nós tudo podemos, porque em sintonia com essas leis, nós vamos fazer aquilo que podemos e devemos. Quando agimos assim, Deus sempre nos fortalecerá pela sua providência para que nós cada vez mais busquemos uma vida assim. Cada vez mais com essa sintonia plena com as leis divinas e cada vez mais nos afastemos do sofrimento e da infelicidade, nos encaminhando aquilo que todos nós queremos, que é a harmonia interior, a felicidade, a paz no coração, que não será uma dádiva divina. Aliás, Deus já nos deu as condições para isso. Ele nos fortalece para isso, mas será sempre uma conquista nossa. É uma conquista fruto dessa sintonia com a previdência. Porque se a providência nos oferecesse pronto as coisas, o que aconteceria? Nós entraríamos na imprevidência. Se tudo viesse de forma gratuita, como a graça, como comumente se fala, a graça é de graça, e aí a pessoa não valoriza e não se torna previdente. Ela só será previdente quando ela ouve a lei divina dentro da consciência. Ela ouve as vozes alertas presentes na própria consciência. E aí ela trabalha em função da sintonia com a previdência. E aí a providência e a previdência se dão as mãos e nós crescemos. Nós nos fortalecemos, como ensina o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva agora. Fechemos os olhos novamente. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma os seus sentimentos a respeito de Deus? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos um pouco mais nas virtudes que nos religam a Deus, a fé e a humildade, bem como nas que fazem com que sintamos a sua previdência e providência, a obediência e a resignação. Feche os olhos novamente e entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir a fé, a humildade, a obediência e a resignação dentro de si. Como você as sente? A partir do entendimento mais profundo da previdência e providência divinas, houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Você se sente motivado, motivada a desenvolver essas virtudes no coração? Você compreendeu a necessidade de fazer exercícios de humildade, confiança, obediência e resignação, para poder sentir de forma mais intensa a previdência e a providência divinas? Como estão esses exercícios em sua vida? Você se dispõe a realmente fazê-los? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Reflita sobre isso. Lentamente vamos abrindo os olhos, voltando ao estado de vigília, trazendo fixado na mente e no coração as respostas dessas reflexões, para que possamos trabalhar efetivamente na nossa vida.